Amém. Sejam todos bem-vindos. Pessoal que está lá atrás, pode ir retornando também para os lugares. Quem aqui já fez a inscrição do Mazel Tov? Levante sua mão. Amém, amém. Se você ainda não fez a sua inscrição, a partir de hoje, todos os cultos nós teremos lá do lado do nosso Shabbat Store, do lado da loja, nós teremos balcão de inscrições para facilitar a sua inscrição. Hoje pela manhã estive contando, o pastor César e a pastora Pan, ele foi o meu primeiro discipulador, que eu tive a felicidade de caminhar ao lado dele, pude aprender com ele, pude caminhar com um grande homem de Deus. Ele me ensinou muito do que hoje utilizo até hoje, ponho em prática até hoje. Ele que me ensinou muito sobre oração, sobre uma vida reta e um temor ao Senhor. Ele, enfim, e conseguimos achar uma agenda, uma brecha, né, um espaço tanto na agenda dele como da esposa. Hoje eles são pastores presidentes da Igreja Caminho Santo e estarão conosco derramando sobre as nossas vidas. Então não perca a oportunidade de receber da vida desses dois. Vocês vão ver assim, eles têm um amor pelo Senhor, eles derramam uma vida e uma graça de Deus maravilhosa. Então se permita fazer parte desses 3 dias. Vai ser quinta, sexta e sábado. Quinta noite, sexta noite, sexta noite e sábado de manhã e noite, ok? Quinta, sexta e sábado pela manhã será fechado, mas no sábado à noite nós vamos abrir para toda a igreja, inclusive convidados. Então você vai ter experimentado, né, na quinta, na sexta, no sábado pela manhã. No sábado à noite você pode trazer alguém para receber uma porção daquilo que eles estarão compartilhando conosco. Glórias a Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar. Ó Senhor, graças eu te dou, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Neste momento, eu peço que todas as vozes sejam silenciadas, toda preocupação seja cessado agora. Eu não sei como foi a sua semana, mas eu imagino que deve ter sido agitada, grandes emoções, mas você está aqui, você separou um tempo para adorar a Deus, para entregar algo a Deus e para receber algo da parte dEle. Eu não sei o que você veio buscando, mas a minha oração e o meu desejo é que você possa começar entregando em 100% esse tempo. Se você pudesse desligar do seu celular, das coisas que você deixou a fazer, que nessa 1h30 que você tem de culto ao Senhor, que você possa estar 100% entregue a Ele. O que Deus pode fazer na vida de um homem ou de uma mulher em questão de minutos? Qual o poder de uma palavra de Deus? Qual o poder de uma direção do Eterno? Quem sabe hoje é esse dia na sua vida. Uma resposta, uma direção. E eu sinto uma movimentação do Espírito daquele que é santo, desejoso e com saudade de ter algumas conversas mais longas, mais demoradas. Quero dizer que Deus nos fez para este lugar, para um lugar de relacionamento, para parar e ouvir, para parar e falar. Espírito Santo, fale aos nossos corações nessa noite.
Tire todo medo. Lance fora todo medo. Atraia-nos com laços de amor para mais perto. Nós estamos vivendo um ano na qual o Senhor nos deu um tema, o ano da Teshuvah, o ano do retorno. Mostra-nos, Senhor, a graça de sermos dirigidos pelo Senhor. Faz de nós, Senhor, homens e mulheres mais confiantes no Senhor. Ensina-nos a confiar mais, a abrir mais o nosso coração para o Senhor, a se permitir ser mais ministrado. Fala conosco essa noite, Senhor. Faz de nós homens e mulheres que amam estar neste lugar, que anseiam estar neste lugar, que sentem falta desta suave e doce presença. E derrama o Shalom sobre nós, a paz que excede todo entendimento. Eu ministro agora nessa noite, antes de entrarmos na palavra, o Shalom do Eterno. Que toda voz, barulho de confusão, incertezas, medos excessivos, que toda esse balbuciar, que toda essa movimentação seja silenciada e que a voz do Eterno possa soar mais alto. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Glórias a Deus. Quem aqui está mais leve, está mais em paz? Quem aqui está sentindo algo bom? Quem aqui estava meio perturbado das ideias? Estava pensando em muita coisa. Quem aqui estava assim? Gente, que semana agitada. Que semana agitada. Com dificuldade, sendo bem vulnerável. Olha, essa semana foi uma semana que eu tive dificuldade de conseguir parar para ser ministrado por Deus. E é isso que Ele, quando cria o homem e diz: 6 dias você trabalha, o 7º dia você descansa. O primeiro relacionamento com o homem foi nos ensinar a parar, a descansar, a confiar. Para vocês terem ideia, essa semana o Shabat, cadê a Dani? Não sei se a Danizinha está aqui. Como foi o Shabat essa semana, Dani? Quase não teve, né? Loucura. Glórias a Deus, né? Por um lado, mas é o reflexo de como foi essa semana, imagino que muitos aqui tenham tido. Mas eu quero dizer que quão importante é nós aprendermos a parar, a silenciar. Hoje nós vemos uma vida muito agitada, irmãos. Tem que fazer, tem que produzir, tem que isso, tem que cumprir meta, tem que isso, tem que aquilo. E esquecemos de que temos que ter tempo com Deus. Acabamos deixando isso muitas vezes para a última hora, para o tempo que sobra. Mas se Ele é a nossa prioridade, se o primeiro mandamento é reconhecer que Ele é Deus, que nos livrou da escravidão, e que por isso devemos adorá-lo, amá-lo acima de todas as coisas, muitas vezes como filhos de Deus temos dificuldade de viver o primeiro mandamento. É desafiador, é ou não é, igreja? É ou não é? É. Mas é possível. Fala para quem está ao seu lado, é possível. É possível. Porque esse desejo não parte do homem, mas esse desejo parte de Deus. Quando Deus te fez, quando Ele te escolheu, quando Ele te formou por 9 meses dentro do ventre da sua mãe, Ele fez tudo isso, Ele investiu na sua vida para que você pudesse ter tempo com Ele. Partiu dele o desejo de se relacionar com você. Partiu dele.
Bom, vamos lá. Quem esteve hoje aqui pela manhã? Hoje pela manhã a pastora esteve ministrando uma palavra. Eu tenho tido saudade de ouvir a pastora pregar. Eu fico assim, meu Deus, quero ver ela pregar mais, quero ver ela pregar mais. E como a semana foi agitada, poxa, é tão bom, irmãos, vir para a igreja, sentar e receber a palavra, não é mesmo? É bom demais, meu Deus. Mas também é bom entregar, fala para quem está do seu lado, é bom entregar, é bom derramar, porque quanto mais você derrama, mais você é cheio, entende? Então nós não podemos reter nada, e vamos lá. Estamos, irmãos, nessa semana, meditando, passamos a semana estudando uma porção da Bíblia chamada Pinhas, que significa Finéias. Em algumas traduções, Finéias também significa aquele de pele escurecida, moreno, negro, preto, enfim, hoje eu já nem sei mais o que é o correto a se dizer, porque hoje os politicamente corretos, você fica com medo às vezes até de falar uma frase e te julgarem como preconceituoso, Enfim, na minha infância, se eu chamasse uma pessoa de pele mais escura de preto, eu era preconceituoso. Mas se me chamassem de amarelo, porque eu sou amarelo, eu não sou branco, eu sou amarelo, eu não ia achar preconceito nenhum. Ah, mas e o histórico e tal, enfim, eu sei que mudou essa história, eu sei que se eu chamar alguém agora de moreno, eu estou sendo preconceituoso. E aí, Thali, o que você me diz? Você que é de pele, cadê a Joy? E a Joy? Mas a Thali é o brigadeirinho do César, não é? A Barbie morena. É morena ou é preta ou é negra? Eu não sei, eu sei que é capaz de eu ser cortado aqui por conta disso. A que ponto chegamos? Fala para quem está ao seu lado, todos filhos de Deus, não interessa se é branco, preto, amarelo, azul, é ou não é? Filhos de Deus, a cor de pele não muda nada, mas enfim, tem os dodóis que se doem por isso, mas Finéias, provavelmente, ele poderia ser um pouco mais bronzeado, garoto do Rio, moreno, surfista, pegava um pouco mais de praia, e faz sentido, por quê? Porque olha só, quem era Finéias? Nós vamos entender quem era Finéias. Finéias, ou Pinhas, o seu nome original, ele teve um papel importantíssimo, porém, a porção, ela começa um pouquinho na final da porção da semana passada. Quem lembra qual era o tema da paraxá da semana passada? Balaque, que é Balaão, e aí nós vimos lá Bilam, Balaque é Balaque, Bilam, Balaão. Então tinha um rei que ele contrata um místico, um mago, um feiticeiro, muitas vezes nós achamos que ele é um profeta, mas era um homem muito espiritualizado para amaldiçoar o povo de Israel, que estava avançando e ganhando território, e então este rei de Moab, ele fica intimidado, e anteriormente ele havia sofrido, através da mão de Bilam, maldições que Bilam lançou na direção de Balaque. Outro rei contratou Bilam, que era um mercenário, que agia por quem pagasse mais, e como ele era alguém espiritualizado, ele ficava lançando sortes ou azar para as pessoas, bênção ou maldição, enfim. E este rei Balaque sabe da reputação e do poder que Bilam tinha, e contrata, e chama ele por 3 vezes para tentar amaldiçoar e interromper o crescimento que Israel estava tendo e ganhando territórios. Porém, aí é a história que um monte de gente conhece, que Balaão tenta ir por um caminho, o Senhor coloca um anjo no caminho, a mula de Balaão empaca, Balaão bate na mula, a mula fala com Balaão,
Em que outro momento na história que você viu um animal falando com alguém? Você viu um animal comendo alguém? Um peixe grande? Qual foi o outro animal na Bíblia que falou? A serpente. Então essa é a segunda vez que um animal fala, irmãos. E a mula fala com Balaão: o que eu te fiz? Eu imagino tipo o burro do Shrek, né? Hey, amigão, tá chegando? O que eu te fiz para você bater em mim? E aí, os olhos que estavam abertos só da mula, Balaão consegue ver e parará e tal. Resumindo, ele não consegue amaldiçoar o povo de Israel, porém, Bilam consegue ver duas coisas: uma qualidade no arraial de Israel, mas também consegue ver uma fragilidade. A qualidade era que as tendas de Israel eram muito belas, bem projetadas e direcionadas para um lugar aonde as portas da entrada das tendas de Israel, elas ficavam nunca uma virada para outra, para que o povo hebreu não tivesse um inveja do outro, ou visse o que não deveria ver do outro. O princípio que aqueles 10 espias, quando voltam dando um relatório errado, não deveriam ter tido, porque não era comum dentro dos ensinos e da cultura da comunidade ficar esperando ver o que você não deveria ver do outro. Então as casas não era janela com janela. Contei até semana passada que na minha infância eu morava num prédio em que tinha uma vizinha da frente que ela tinha horário para lavar roupa. E eu acho que ela gostava muito só de um sutiã, porque ela tirava o sutiã, colocava para lavar e ficava aguardando o sutiã terminar de lavar. E eu ficava na minha janela aguardando. Criança, né, gente? Era a diversão da criança. Enfim, então, as tendas de Israel não geravam isso, não ficava janela. Esse negócio de prédio hoje, que fica lá uma janela, né? Não tinha em Israel. E Balaão, observa isso, e acha isso interessante. E é um grande princípio hebreu, que se chama tzniut. Fala para quem está ao seu lado, tzniut. Que significa ser uma pessoa modesta. Não precisar ficar mostrando para os outros que você tem algo, ou que você é mais do que alguém, enfim, porque isso gera dois outros princípios, que é a ira e a inveja. Então as tendas, elas não eram uma de frente para a outra justamente por conta disso, para que as pessoas pudessem caminhar em modéstia e evitar o dano de alguém que poderia ter inveja, irmãos, e remar contra a construção e a prosperidade. Alguém aqui já percebeu que alguém estava tendo inveja de você? Alguém já passou por isso? Meu Deus, só a gente. Eu acho que está caindo em desuso a inveja, né? Acho que hoje em dia as pessoas não têm mais inveja. Que bom, glórias a Deus. Muito melhor o mundo sem inveja, né? Que bom. Sejam sinceros, quem aqui já viu que alguém estava com inveja de você? Ah, agora, que bom, entendi. Quer dizer, bom mais ou menos, né? Preferia que não tivesse. Mas é bom que você foi sincero e levantou a sua mão. Bom, onde eu estava? E Bilam, além de ver isso, ele viu uma coisa. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo com palavras, ele tentou utilizar de um recurso que era uma movimentação de juízo do Eterno, para tentar incriminar e colocar de bandeja para o Senhor: olha Deus, já que você vai julgar este povo pelas falhas deles, está aqui mais uma bandeja de pecado deles, aproveita aí, manda ver neles aqui. Era uma movimentação de uma agenda, e que hoje nós sabemos, inclusive nós celebramos uma festa que marca o dia do juízo, então existe esse dia dentro do calendário, ok? Não está no calendário gregoriano, mas no calendário hebraico está essa data, essa festa, e ela concilia, bate com o dia do nosso calendário. Nunca é o mesmo dia ano após ano, porque muda, né, ano bissexto, enfim, e como um se baseia pela
lua e o outro calendário é um calendário solar, acaba tendo uma variação de ano a ano, mas esse dia significa o dia de Yom Kippur. Quem aqui já ouviu falar de Yom Kippur? Amém? Mas começa antes, mas não vou explicar agora, vamos deixar para a data, nós fazemos essa explicação melhor. Enfim, e ainda assim, ele não consegue fazer isso, mas ele verifica algo, e ele tem uma ideia, e ele diz, Balaque, o rei, que contratou ele para amaldiçoar o povo, ele diz, olha, eu não consegui lançar maldição neste povo, realmente este povo é casado com o Senhor, com o Deus de Israel, este Deus é um Deus que ama este povo, eu não consegui amaldiçoar eles, mas eu tenho uma dica para você, pode ser que você consiga, faz o seguinte, talvez você não vai ter a destruição que você gostaria no tempo que você quer, algo imediato, que eles sejam punidos do dia para a noite, mas se você fizer isso, a longo prazo, você vai ver uma grande destruição. Faz o seguinte, pega as mulheres, as mais sedutoras do seu reino, e comissiona elas para irem e ter relações com os homens hebreus, se relacionarem com eles, e fale para elas que o objetivo não é se deitar com eles, mas o objetivo principal é que eles adorem aos seus deuses, porque certamente a ira de Deus se acenderá e punirá este povo. Então, coloca essas mulheres lá, investe nelas, capricha nelas, coloca roupas bem sedutoras nela e envia elas para passearem no território dos hebreus. E você vai ver que a destruição vai chegar, e chegou. Os homens começam então a serem seduzidos por elas, o objetivo final não era elas se casarem ou se deitarem com eles, este era o meio pelo qual, mas estes homens então, eles começam a serem corrompidos pelos valores destas mulheres. E aí isso está no finalzinho da porção da paraxá passada, que está em Bemidbar, em Números 25. Se você está com a sua Bíblia aberta, vamos ler. Diz assim: Israel permaneceu em Shitim, e lá o povo começou a se prostituir com as mulheres de Moabe. Essas mulheres convidavam o povo para os sacrifícios feitos aos seus deuses. Quando o povo comia e se prostrava diante destes deuses, por causa de Israel se ter unido desta forma a Baal Peor, que era o deus dos Moabitas, a ira de Adonai acendeu-se contra Israel, como Bilam havia dito. Entendeu? Porque ele era um homem que conhecia as movimentações de Deus. Então, irmãos, hoje, quanto mais nós estudamos a palavra do Senhor, quanto mais nós meditamos, quanto mais nós vemos o como Deus se move, isso, irmãos, nos dá duas oportunidades de aprender o como fazer e de aprender o que não devemos fazer, porque é o mesmo Deus, e o Deus que nós servimos é o Eu Sou, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou seja, Ele não mudou. Se Ele agiu dessa forma, Ele age até hoje da mesma forma. Então muitas vezes você está recebendo um din de Deus, fala para quem está ao seu lado, din, é tipo din-din, só que é só um, entendeu? Quem gosta de din-din? Já? Quem sabe o que é din, né? O din-din é bom, só o din é ruim. O din é o juízo de Deus, é quando Deus está punindo, você fez algo que não deveria ter feito e Deus está vindo com o din dele. É diferente de Jó, o que Jó estava sofrendo e passou pela permissão de Deus não era din, era nisayon, era prova. Deus estava provando,
Mas aqui nós entendemos e pregamos no Mega Reino que bênção é e maldição é bênção. Então, mesmo quando o Senhor está vindo com um din na sua vida, levante as mãos para o céu e agradeça. E quando o din vem rápido, agradeça mais rápido ainda. Você pisou na bola, Deus já vem com o din. Cara, para o que você está fazendo e fala: Deus, obrigado, porque o Senhor está me corrigindo rápido. Porque a pior coisa é você ir indo, ir se emburacando. Daqui a pouco, meu amigo, para voltar, o caminho é muito longo. Então, Bilam, ele sabia o modus operandi de Deus. E aconteceu o como ele falou. Adonai então diz a Moshe: pegue todos os chefes do povo e enforque-os, voltado para o sol, diante de Adonai, para que a fúria ardente de Adonai seja desviada de Israel. Moshe disse aos juízes de Israel: cada um de vocês deve executar os membros da sua tribo que se uniram a Baal Peor. Naquele momento, um homem de Israel aproximou-se, trazendo a sua família, uma mulher de Midian. Aos olhos de Moshe e de toda a comunidade de Israel, pelo fato de estarem chorando à entrada da tenda do encontro, quando Finhas, o filho de Elazar, neto de Aarão, o Cohen, viu isso, ele se levantou do meio da multidão, tomou uma lança em sua mão e seguiu atrás do homem de Israel, até o interior da sua tenda, onde atravessou os dois com a lança. O homem de Israel e a mulher, na altura do estômago. Foi assim que cessou a praga no meio do povo de Israel, mas mesmo assim, 24.000 morreram. Vocês entenderam? Vamos voltar um pouco, então. Aqui já dá uma dica de quem era Finéias. Finéias era filho de quem? Elazar. Neto de quem? De Arão. Então ele era o que de Moshe? Sobrinho de Moisés. Então, Finéias, ele não era alguém à toa. Porém, Finéias, e que talvez é aquele de pele escurecida, tem uma base e o porquê que o nome dele pode dizer um pouquinho sobre uma característica. Moisés, ele era hebreu, correto? Correto? Ele era hebreu, mas ele morou no palácio de quem? Do Faraó, é ou não é? Do Faraó. Porém, quando acontece aquele evento e aonde ele vê um egípcio maltratando, e provavelmente era um egípcio que estava abusando de uma mulher hebreia, de frente do seu marido, o que Moisés faz? Mata esse egípcio. Quando Moisés percebe que outros hebreus viram o que ele fez, Moisés vai para onde? Para o deserto. Em que região no deserto? Midian. E ele casa com a filha de Jetro, Itro, tem inclusive uma porção chamada Itro. Itro era o quê? Midianita. Ok? Ok? E aí, quem era Finéias? Finéias era filho de Elazar, filho de Arão. Arão também era hebreu, mas a esposa, a mãe de Finéias, também era midianita. Ele era mestiço, ele não era puro, porém ele era da família sacerdotal, e ele sofria preconceito por conta disso, porque ele não era hebreu puro, entende? Mas e Moisés? Qual era o problema? E Moisés também casou com uma midianita, mas ele converteu esta midianita, ela era uma convertida. Vocês estão entendendo? Então essa questão daqueles que se convertiam, até porque isso era comum, irmãos, no arraial dos hebreus. Quando os hebreus saem do Egito, eles não saem só hebreus, saem inclusive egípcios também. Saiu gente de todos os povos, de 70 povos, a grande maioria eram hebreus. Então todos esses povos que saíram com os hebreus, muitos foram se convertendo, mas outros não.
Muitos dizem que a grande parte dos murmuradores, dos reclamadores, eram aqueles que não queriam se converter, mas tiveram, inclusive, egípcios que se converteram. Bom, então Finéias, ele era sobrinho de Moisés, mas ele era diferente dos outros, porque ele era mestiço e sofria preconceito por conta disso. E o que acontece, irmãos? A idolatria, o que este povo estava fazendo era idolatria, por meio de duas coisas. A palavra do Senhor diz que eles estavam se prostituindo com essas mulheres, então prostituição é idolatria, amém? E eles estavam comendo a comida deles, olha aqui, quando o povo comia e se prostrava diante destes deuses, ou seja, eles estavam comendo comida consagrada. Qual a ligação de prostituição com comida? Qual a ligação? Fala para quem está ao seu lado, prazer. Prazer. Você tem ou não tem prazer em comer, em se alimentar? Te dá prazer quando você come uma comida boa? Come. Quer dizer, tem. Tem ou não tem? E a prostituição, ela estava se dando por conta de quê? Porque eles estavam se relacionando com midianitas. Fala para quem está, fala para quem está do seu lado, faz assim, ó. Não. Não era por conta disso. Porque não era pecado se casar com alguém que não fosse hebreu. Isso não seria pecado. Então aonde estava o pecado da prostituição? Eram aqueles que não queriam se casar. Eram aqueles que só queriam ter relações, mas não queriam assumir o casamento. Ou eram aqueles que eram casados, mas queriam ter outras mulheres fora do casamento. Esse era o pecado. E ambos é considerado idolatria. Então você pode fazer de comida idolatria. Qual que é o nome desse pecado? Gula, glutonaria, é um pecado. E que muitas vezes na igreja não é falado, né? Muitas vezes fala, o crente não bebe, não fuma, mas come em dobro. É ou não é? Muitas vezes falam isso da igreja. Não falam ou não falam? Enfim, então era aqui que a parada começa a pegar. A ira de Deus, ela é acesa, porque aquele povo que antes, ou que deveria estar adorando a Deus, agora por conta da influência daquelas mulheres, e a questão não eram as mulheres, mas a intenção no coração daquelas mulheres, que estavam em julgo desigual, que não adoravam ao Deus de Israel, irmãos, e ali por meio da comida, e por meio do ato sexual ilícito, eles começam a idolatrar Baal Peor. Então eles começam a comer a comida que elas ofereciam e falam, nossa, mas essa comida é muito mais saborosa. Ah, mas essa comida que nem se compara com a comida que nosso Deus dá através desse maná. Ah, mas as mulheres midianitas, nossa, rapaz, você já viu uma midianita como ela é? Meu amigo, era isso. E aí, ou seja, eles começam, poxa, mas se elas são assim, quem é o Deus dela? A associação. Por isso, irmãos, que casar em julgo desigual é dolorido, doloroso. Por isso que sociedade, alguém que tem um sócio, e esse sócio também está desequiparado com as suas crenças, com a sua fé, com os seus valores, é a mesma coisa. Porque não tem jeito, nós somos influenciados. Positivamente e negativamente, uns mais, outros menos, mas nós somos. Então a adoração que este povo deveria estar rendendo ao Senhor, levando aos pés do Senhor, começa a ser corrompida pelos prazeres. Os prazeres começam a corromper e eles começam a idolatrar Baal Peor, ao ponto que 25 homens são mortos. E o que acontece? O sobrinho de Moisés, Finéias, Finhas, ele vê essa cena, e ele pega uma lança, e ele irado, ele vai em direção a este príncipe,
nós vamos descobrir quem é. A história, ela termina a porção da Parashá passada contando um resumo, mas agora, nessa porção dessa semana, ele entra e dá mais detalhes sobre como que foi isso. Olha só. Adonai disse a Moshe: Pinhas, o filho de Elazar, neto de Arão, o Cohen, desviou a minha ira de sobre o povo de Israel, por ser tão zeloso quanto eu sou zeloso. Fala para quem está ao seu lado, zeloso. Essa palavra zeloso no original não é zeloso, é ciumento. Fala para quem está ao seu lado, ciumento. Só quem aqui já teve um namorado, uma namorada, alguém que ciumento. Quem aqui já teve? Quem aqui já teve? Ciumento atacado, assim, aquele ciumento doido. Você provou do extremo do ciúme. Ciúme doentio, não é? Não tem isso? E muitas vezes, por cuidado e por zelo, não coloca essa palavra ciúme, porque está dizendo assim como eu tenho. Homem zeloso, assim como eu zeloso, como Adonai. Trocou ciumento por zelo. Porque, poxa, falar que Deus é zeloso é muito mais tranquilo do que falar que Deus é ciumento. É ou não é? Mas a palavra é ciúme. E por quê? Assim como quando nós vemos na palavra do Senhor que Deus se irou. Quem aqui já se viu irado? Não, mas irado de verdade. Já perdeu a linha, perdeu a cabeça. Quem aqui já ficou assim? Irmãos, quem aqui tem facilidade de se irar? Levanta a mão. Tuania, nessa doçura você tem, meu Deus, nunca diria. Tem, Vini? Tu já viu a ira acesa de Ana Monsalem? Já? Sai de perto, né? Quem mais? Quem mais aqui? Quero ver alguém. A Marcelinha também. Meu Deus, mais mulher do que homem se ira aqui. Lá, a TPM acende, né? Intensifica. Aí, poxa, peraí, o homem se irá, perder a linha, né? Perder as estribeiras, tudo bem, mas e Deus? Pô, você imagina Deus desequilibrado emocionalmente? Matei 25 mil, lavei minha alma, precisava disso. Você imagina Deus fazendo isso? Tem mais alguém para eu matar aqui, para eu fulminar? Eu não aguento vocês. Vocês imaginam Deus assim? Mas por que que a palavra às vezes solta que ele se irou? Por quê? Porque é o seguinte, esse ciúme de Deus é para nós discernirmos, ter mais uma clareza, que mais se assemelha a algo que nós sentimos, de extremidade emocional, de alguém que ama muito, de alguém que tem ciúme, um ciúme bom, não é? Então é isso que Deus sente sem desequilíbrio. Quando Deus nos disciplina, quando Ele vem com um din, Ele não vem conosco com demandas emocionais mal resolvidas, né? Um pai e uma mãe quando disciplina um filho, dá uma peia, com raiva, porque aconteceu aquilo, e aproveita e desconta um pouco umas frustrações também, Deus não age desse jeito. Ele não precisa e não tem esse desequilíbrio. Mas quando nós vemos que Deus se irou, é porque essa palavra irar, nós entendemos como que Deus agiu, mas sem, Ele não precisa matar 25 mil para dizer que é Deus, você está entendendo? E às vezes nós agimos com algum sentimento que é também para nos validar, entende? Para nós nos impormos. Deus não precisa agir dessa forma. Então, estas palavras, elas são palavras para nós termos uma dimensão daquilo que nós sentimos, de como que foi o agir de Deus. Então ele diz que Ele é Deus zeloso e que Ele viu este mesmo zelo na vida de Finéias, de Pinhas. Portanto digo, eu lhe dou a minha aliança de Shalom, Berit Shalom, Berit Shalom. Que aliança de Shalom é essa que Deus entrega para Finéias, porque ele agiu
com o mesmo ciúme, com o mesmo zelo que Deus age. O que significa shalom, irmãos? O que significa shalom? Paz. Um pouco mais do que paz. Prosperidade. Integridade, acho que não. Força. O que significa shalom? Graça. Tudo de bom. Shalom é um compilado de 7 atributos, mas a palavra shalom, resumida, significa plenitude, ok? Ou seja, a paz, a harmonia, a alegria, a bondade, harmonia, prosperidade, integridade, tranquilidade. Ou seja, isso tudo significa o quê? Plenitude, irmãos. Você, quando está em paz, se sente mais pleno ou menos pleno? Quando você está prosperando, você fica mais ou menos pleno? Plenitude. Então Adonai entrega para Pinhas uma aliança, Berit, de shalom, de plenitude, porque ele agiu como Deus agiria. A aliança essa que Moshe não recebeu. Olha que engraçado. Por que não? Que adoração radical Finéias fez, que chamou a atenção de Deus, tamanha que ele pôde receber uma Berit Shalom. Quantos aqui desejam receber uma Berit Shalom? Uma aliança de plenitude. Já pensou, irmãos? Plenitude. O que é plenitude, gente? O que é plenitude? Eu estou plena, muito plena, eu sou plena, muito plena. Independente do que aconteça, independente do que fale, independente se chover o canivete, independente, você está pleno, zen, no shalom, estou bem, estou resolvido, nada te abala, nada te tira do foco. Quantos aqui desejam receber uma Berit Shalom? Quantos aqui, acordam de manhã e falam: nossa, eu preciso, Deus. Eu preciso, Deus. Mais um dia. Irmãos, é o seguinte. Diz aqui, fazendo uma aliança com ele e seus descendentes, depois dele, de que o ofício de Cohen será deles para sempre. Ou seja, Finéias, por essa atitude, ele recebe como se fosse um selo dizendo assim, essa aliança de Shalom que eu faço com você, garante que toda a sua descendência será sacerdotal. Você já pensou? Pergunte para um pai ou para uma mãe crente, o que ele mais deseja para o filho dele? Que ele se torne um homem ou uma mulher de Deus. É ou não é? Que ele não se corrompa no meio do caminho. Irmãos, eu pergunto, a Mia vai ser isso, a Mia vai ser aquilo, vai ser advogada. Se a Mia for uma mulher de Deus, eu cumpri o meu propósito. Eu sei que todo mais, o Deus que eu sirvo, se ela servi-lo, vai encaminhar e vai fornecer tudo que ela precisa. Como pai, é isso que eu preciso garantir, que a Mia seja uma mulher de Deus, e esse é o meu desejo, que todos os meus filhos e os filhos dos meus filhos se tornem homens e mulheres de Deus. Foi isso que Finéias recebeu. Ele recebeu um selo, que toda a descendência dele seria sacerdotal, seria um Cohen, linhagem sacerdotal. Isso porque ele foi zeloso, ciumento da causa de seu Deus, e fez expiação pelo povo de Israel. O nome do homem de Israel, que foi morto, executado com a mulher de Miniam, era
Zimri, o nome dele está aqui. A palavra do Senhor faz questão de dar nome aos bois. Pinhas foi o homem que recebeu essa aliança de Shalom, mas Zimri foi o homem que foi morto, mesmo sendo um hebreu, e ele era um príncipe, olha só, o filho de Salu, líder de um dos clãs da tribo de Simeon. O nome da mulher de Midian que foi morta era Cosbi, a filha de Tsur, chefe de um dos clãs de Midian. Ou seja, o que Pinhas fez? Ele olhou para aquela cena, e que cena foi essa, irmãos? Foi uma cena do ápice de rebelião. Esse príncipe, filho de um dos líderes desta tribo, ele tinha o nível hierárquico praticamente como o de Finéias, só que ele era de uma linhagem de governo e não sacerdotal. Mas governo e sacerdócio em Israel caminhavam juntos. Moisés era o líder governamental, Arão era o líder sacerdotal. Vocês estão entendendo? Então, enquanto de um lado estava Pinhas, um príncipe, ali da linhagem sacerdotal, este jovem, ele era um príncipe da linhagem governamental. E o que ele faz? Ele pega uma moça que era também uma princesa de Midian, ela também era filha de alguém da liderança e do governo de Midian, e desfila com ela no meio do arraial, levando ela para a sua tenda. E o que essa atitude deste jovem imprudente quis dizer? E qual o sinal que ele estava mandando? Porque muitas vezes, irmãos, nós precisamos nos posicionar, não por uma fala, mas por um sinal. Porque comunicação não é só a verbal. E aqui a comunicação que este jovem fez, na Midrash conta como se fosse oral, mas aqui lendo não fica muito claro nem explícito se ele teve essa fala, mas falando ou não, essa foi a atitude dele. Ele diz, com a sua linguagem verbal ou não: Moisés, é essa liderança que eu quero agora estabelecer quando eu estiver no governo, que Israel abra e se relacione com todos, vamos nos pluralizar, e está tudo certo com quem nós nos relacionarmos, e o Senhor não tem nada com isso. Ele estava afrontando a liderança e o governo de Moisés. E se você está incomodado, faz o seguinte: dê um jeito na sua esposa, porque a esposa de Moisés também era midianita. Vocês estão entendendo? Então ele quis afrontar Moisés no que ele achava que era a falha de Moisés. Irmãos, até aqui, para o nosso contexto mega reinenses, vai ficar muito claro uma questão de uma das 3 conversões que nós ensinamos e sempre estamos explicando e falando, que é a conversão do corpo do Mashiach. A conversão do corpo do Mashiach, irmãos, não é só ter comunhão com os irmãos, mas é ter comunhão saudável com os irmãos. Porque no nosso relacionamento, se ele não for saudável, nós podemos acabar, irmãos, cometendo lashon hará, nós podemos acabar falando de alguém que não está presente, nós podemos acabar falando mal de algum líder de um outro ministério, nós podemos muitas vezes ouvir falar mal do seu pastor. Vocês estão entendendo? E qual que é o posicionamento de Finéias? Alguém que se levantou no meio do arraial e disse: não, eu não aceito. Se você tem um problema com aquela pessoa, vamos lá resolver. Você está entendendo? Porque quem cala consente. Então quando você está no meio do povo se relacionando, você acha que adorar a Deus é só você e Deus, como se a sua atitude ou o seu relacionamento no corpo da igreja não influencia nada. E eu conheço, irmãos, pessoas que saíram da igreja não porque Deus fez algo para elas ou a liderança,
mas algo que aconteceu no meio do arraial. E aquilo impactou na vida e no relacionamento de uma pessoa com o corpo de Cristo, e que não raramente, mas pode acontecer de uma pessoa se desviar por conta de uma questão do relacionamento. Ah, mas ela era muito frágil, ou isso ou aquilo. Nós poderíamos pensar da mesma forma. Ah, peraí, não precisa ter as tendas de Israel viradas uma para cada posição. Eles vão ser muito frágeis se ficar se comparando um com o outro. Isso se chama zelo. Cuidado. Quando nós guardamos as costas dos nossos irmãos, a reputação, nós estamos sendo zelosos, ciumento. Eu não permito que você fale mal de alguém. Vamos resolver isso. Vamos tirar essa história limpo. Vamos lá. Foi isso que Finéias fez. Ele se posicionou contra o espírito de rebelião. Que nós vemos há 4 porções, nós estamos vendo essa movimentação desse espírito. Entendeu? Mas teve um ali no povo que se levanta e batalha contra e diz: eu não aceito isso. E, irmãos, vou dizer uma coisa, essa decisão de Pinhas, a gente pode olhar e falar assim: ah, tá bom, ele se posicionou e tal. Não. Ele colocou a vida dele em risco. Nós vamos entender daqui a pouco melhor isso. Mas a palavra de Deus diz que o que Finéias faz? Ele pega uma lança, ele cruza o arraial, ele entra na tenda desse príncipe e dessa princesa, e ele crava a lança no peito dos dois. O que eles estavam fazendo? Tendo relações. Ele crava a lança na região abdominal dos dois. Ele poderia ter cravado essa lança na cabeça, no pescoço, no tórax, nas pernas, mas cravou aonde? No abdômen. Por que no abdômen? É um sinal. Os hebreus estavam se corrompendo por quê? Por comida e por prostituição. Estômago e região, órgãos sexuais estão próximos umas às outras? Estão. Pinhas estava matando o mal na raiz. E a Midrash, a tradução oral, aqui não está escrito, mas diz que ele enfinca e Deus dá uma força sobrenatural para ele, que ele levanta os dois enfincados na lança e sai desfilando no meio do arraial, para mostrar para todo o povo que ele terminou com aquela palhaçada. E aí é que entra o risco que Finéias corria. Porque vamos lá, mais uma vez, este príncipe, ele era filho de quem? De um líder governamental, era ou não era? Que exercia governo. E Pinhas era filho de um líder espiritual. Quem aqui sabia lutar melhor? Quem tinha a necessidade maior de lutar? Alguém que era do governo ou alguém que era do espiritual? Do governo. Quando as tribos iam ser convocadas para uma guerra, os espirituais não iam muitas vezes batalhar a guerra. Eles estavam lá na intercessão, na oração, nos serviços sacerdotais. Então, entre os dois, quem teria muito mais habilidades de luta seria o príncipe do que Finéias. Mas mais do que isso, imagina quem teria mais armamentos, suprimento para vingar a morte do filho. E não só a morte do filho hebreu, mas e a princesa de Midian, que foi morta em território hebreu? Poderia ou não poderia acender uma investida de vingança agora contra a família para vingar, porque uma princesa foi morta? Vocês estão entendendo? Então, o que Finéias fez foi levantar aos céus uma adoração radical, aonde não interessa o que vão pensar,
não interessa se vão validar o que você quer fazer ou não, não interessa se você vai ser prejudicado por isso ou não, uma coisa me importa. Salmos 24. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa adorar ao Senhor todos os dias da minha vida e aprender neste lugar. Era o que o rei Davi dizia. Uma coisa importou para Finéias: agradar a Deus. E o restante, se quiser vingar, se quiser achar que o que eu fiz foi errado, se quiser virar as costas para mim, se quiser cortar relacionamento, se não quiser nunca mais olhar na minha cara, se quiser falar mal de mim, se quiser, aí é outra história. Eu vou agradar a Deus. Essa é a maior adoração. É quando você se coloca no lugar de não interessa, eu vou agradar a Deus, gostando, não gostando, querendo ou não querendo. E isso começa com nós mesmos, irmãos. Muitas vezes você, a tua carne não quer adorar a Deus, o seu estômago não quer jejuar a Deus. Vocês estão entendendo? Os teus pés, o teu bolso não quer ir para a igreja. Então muitas vezes a primeira carne que a gente tem que matar, os primeiros gostos são os nossos mesmos. A adoração radical a Deus começa neste lugar, quando o que interessa é se eu estou sendo zeloso, sendo ciumento com as coisas daquele que é zeloso e daquele que tem ciúme para comigo. Glórias a Deus. Para fechar, Moisés, ele era um líder governamental. Moisés, nós vimos em porções passadas, ele já sabia que ele não iria mais adentrar a terra prometida. Ele já sabia disso. Arão também já tinha morrido, Miriam também já não estava mais entre eles, mas Moisés ainda estava vivo. E Moisés já sabia que quem iria liderar e ocupar o lugar dele, governamental, seria quem? Josué e Calebe. Ou seja, quem iria ocupar a figura governamental agora, conduzindo Israel para entrar e possuir a terra prometida, não viria da descendência de Moisés, não seria o seu filho mais velho Gerson, seria Josué e Calebe. Então, no coração de Moisés tinha o desejo de que Gerson pudesse então liderar espiritualmente, sacerdotalmente, mas diante dessa atitude, o Eterno determina de quem é que viria a descendência que daria continuidade com a linhagem sacerdotal. Continuou da linhagem de Arão, mas foi o neto de Arão, Finéias, porque ele foi zeloso. O que isso nos ensina, irmãos? Que muitas vezes nós temos a faca e o queijo na mão, nós temos tudo perfeito, tudo já encaminhado, mas se não tivermos um coração como o de Finéias, podemos desperdiçar aquilo que já até estava preparado para nós. Muitas vezes nós pensamos assim, não, tudo já está determinado por Deus, como se nosso livre-arbítrio não pudesse colocar também a perder o que Deus tem separado para nós. Então muitas vezes, por que nós ensinamos aqui o compromisso? Que você ore pela pessoa que você for casar, que você busque palavras de Deus, que você ouça a voz de Deus, que você deseje agradar mais a Deus do que a sua carne. Então nós podemos ter a oportunidade de casar com uma pessoa pelo prazer, porque eu me interessei por ela, porque ela ficou só agradável aos meus olhos. E Provérbios diz que a beleza tem validade, mas isso não significa que você deva casar com uma pessoa que você não tem atração por ela, que você não goste,
mas eu faço questão de dizer porque eu, num determinado momento, eu pensei, poxa Deus, será que o Senhor vai me dar uma barangona para eu casar? Fui sincero. E ele falou, fique tranquilo. Não é? Já pensou você está com uma pessoa casada, falando em casamento? Cadê o Felipe e a Letícia? Cadê a tua varoa, homem? Está no banheiro? Então deixa ela voltar, aí a gente faz festa. Agradar a quem, irmãos? A Deus. Porque quem pode escolher melhor, a gente ou Deus? Deus. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando nós escolhemos adorar a Deus, adoração. O que é adoração, irmãos? A dor em ação. Muitas vezes para adorar a Deus você vai ter que matar tua carne, vai doer, tua carne vai gritar, eu não quero, eu quero fazer do meu jeito. É dor. Vou falar uma coisa para vocês, estava ali, eu falei, cara, hoje eu não estou num dia bom para pregar, eu não quero pregar hoje, Deus. Mas aí eu lembrei, putz, todas as vezes que eu não quero pregar, é quando mais eu vejo Deus, depois mais me mima. Então eu vou, Deus, querendo ou não querendo eu vou, mas não queria, sendo sincero com vocês, eu não queria pregar hoje. Se tivesse hoje um substituto, eu ia falar, vai lá, prega, por favor, quebra essa hoje para mim. Mas irmãos, quando a gente faz alguma coisa para Deus, quando a gente não quer, é a melhor adoração que a gente entrega para Ele. É a melhor adoração. Aquele dia que você queria ficar muito em casa, que tinha um jogo do Fla-Flu. Eu já vi gente aqui no culto, no celularzinho, assim, ó, acompanha. Aí eu pensando que o irmão está recebendo pra caramba, né? Tudo ele está vibrando, nada, tá lá. Celebrando, mas você veio. Glória a Deus. Quando tudo colabora para você não vir, mas você vem. Quando tudo colabora para você não ser fiel, mas você é fiel. Irmãos, isso sobe com um peso de adoração diferente. É diferente. Este rapaz, este jovem, ele adorou a Deus de uma forma que nenhum outro ali adorou. Em 3 milhões de pessoas, ninguém teve a coragem que ele. Muitos ficaram indignados, muitos olharam e falaram, meu Deus, que absurdo, olha isso. Muitos ficaram no zum, zum, zum. Você viu? Nossa, que absurdo. Menina. Que bafafá. Você viu? Muitos, mas não se posicionaram. Mas no meio de 3 milhões de pessoas, teve um que entregou uma adoração diferente. E qual que é o maior símbolo de adoração, irmãos? Da dor em ação. Yeshua. Que dor maior foi essa do que alguém que morre por amor a outra pessoa? Alguém que aceitou morrer por amor, para que a vontade do Pai fosse cumprida. E aí que incrível, né? O leão da tribo de Judá reinará. O líder governamental. O que ele recebeu? Berit Shalom. Só que a Berit Shalom de Yeshua foi dos dois lados, governamental e sacerdotal. Mas a de Finéias foi sacerdotal. Qual será a tua Berit Shalom? Governamental, sacerdotal, profissional, não sei. Mas a adoração a Deus, não se importando com a tua fama, com a tua reputação, com os prazeres, gera esta movimentação dos céus. Glórias a Deus. Eu gostaria de chamar a equipe de louvor, e nós vamos terminar hoje
adorando ao Senhor. E que enquanto você estiver adorando, que você possa estar entregando o teu coração. Questões que talvez Deus já te pediu, algumas coisas que Ele já te falou, mas que você não conseguiu se posicionar. Aí você vai se retratando com Ele, você vai falando com Ele. Senhor, me dê forças. Me dê a força que você deu para Finéias. Me dê a motivação, Senhor, de tomar este passo, de tomar essa decisão, de se posicionar desta mesma forma. Que você vá entregando o teu coração, você no teu lugar. Se quiser fazer como Gandhi, vir aqui para frente. Se quiser fazer como o casal Trindade aqui na frente. Felipe e Letícia acabaram de casar, poderiam estar querendo curtir, mas estão aqui adorando a Deus. Poderiam estar de lua de mel, mas estão aqui. Para você olhar bem para a carinha deles e falar como vocês estão felizes. O que vocês fizeram na noite passada. Como a Letícia está com a pele sedosa, o Felipe então num sorriso de orelha a orelha. Vai lá, deixa eles constrangidos. Eles vieram adorar a Deus, irmãos. Poderia ter a desculpa, não, mas nem passou uma semana que eu casei ainda. Mas estão aqui, é tradição dessa igreja, irmãos. Casou, vem para o culto. Vem para o culto, para você receber um abraço da igreja, felicitações, para você ir lá e orar por eles. Adorar a Deus. Ao mesmo tempo, a dor em ação é você pegar aquela coisinha do teu passado que você escolhe deixar debaixo do tapete, não mexer nela porque dói muito, mas você se permitir vasculhar, pegar ela e falar: Deus, eu te entrego isso daqui. Aquela pessoa que eu não consigo perdoar, está aqui, Deus, eu entrego na tua mão. Aquela situação de injustiça que você remói até hoje, entrega para Deus. Aquela injustiça que você sofreu, coloca diante de Deus. Aquela vontade de se vingar, que você sabe que isso não faz parte de você, mas que você vive pensando, e às vezes você se pega planejando fazer algo contra alguém, porque não foi certo, e você quer fazer justiça com as próprias mãos. Entrega para Deus. Entrega para Deus. Aquela raiva do patrão, do chefe, do empregado, do pai, da mãe, do tio, do amigo, do colega. Aquela questão da escola que gerou um trauma em você, que você sempre fala: se isso não tivesse acontecido comigo. Entrega para Ele. Senhor, nessa noite, em Tua casa e reunidos com um só propósito, o propósito maior de nós estarmos aqui é Te adorar. A Tua palavra nos diz que o Senhor busca verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, que o adoram com o coração, com a mente e com todo o seu ser. Estamos aqui, Senhor, neste lugar nos prostramos, neste lugar nos rendemos, e que nós possamos, Senhor, Te adorar com tudo que temos, com tudo que somos, e que nada possa nos atrapalhar, Senhor, de entregar a Ti e queimar essa lenha no altar, Senhor. Esse sacrifício precisa ser feito. Yeshua não foi como um cordeiro por acaso. Um sacrifício precisou ser feito. Algo precisa morrer. Quando adoramos ao Senhor, algo morre. Mas quando sacrificamos algo em direção a Deus, produz vida, e vida em abundância.
o que o próprio Cordeiro nos ensina, que aquele que quiser viver, precisa morrer. Tem sonhos que precisam morrer, mas a matemática com Deus é diferente da matemática dos homens. Com Deus nós nunca perdemos. O menos para Deus é mais. A subtração com Deus é multiplicação. Quando você acha que você está ficando com menos, Deus está multiplicando. Ele não está só somando. A matemática com Deus é muito diferente da matemática do homem. Para Deus, perder a vida é ganhar a vida eterna. É perder um tempo que pode ser contado para ganhar um tempo que é eterno. Isso se aplica a finanças, isso se aplica a filhos, isso se aplica a relacionamento, isso se aplica a bens, isso se aplica a tudo que está sujeito e que um dia esteve sujeito à criação daquele que é eterno. O fogo que ardia no altar não queimava 24 horas por dia à toa. Aquele fogo retrata o que acontece nos céus. Adoração, 24 horas, 7 dias por semana. 24 anciões adoram ao Senhor sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor. Dia e noite, eles lançam as suas coroas, eles lançam as suas autoridades, as suas conquistas, os seus postos, as suas posições, a autoridade governamental e ministerial. Não interessa quem eles eram, reis e sacerdotes se renderão ao Rei dos Reis, se prostrarão diante daquele que é, que era e que há de vir. No final das contas, nós somos só pó da terra. Pó da terra. Tudo aquilo que um dia você achou que é grandioso, que você conquistou, ou que pode ser um motivo de inveja de alguém para você, no final das contas, se tornará só pó da terra. Então não deixe um orgulho, uma altivez, ou o que vão pensar de você, se colocar em um lugar, de ser talvez o teu Deus, de ocupar um lugar, que seja o teu maior prazer, o teu maior deleite, e que seja maior do que Deus na sua vida. Sacrifica, enfinca uma lança como Finéias. Se tem algo hoje, que você está adorando mais do que a Deus, queime nesse altar, queime nesse altar.
Esse avivamento nunca acaba e nunca acabará. 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 Rasga os céus e enche esse lugar. 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 De dentro pra fora, de fora pra dentro, é um movimento do Espírito Santo. De dentro pra fora, de fora pra dentro, é um movimento do Espírito Santo. De dentro pra fora, de fora pra dentro, é um movimento do Espírito Santo. De dentro pra fora, de fora pra dentro, é um movimento do Espírito Santo. De dentro pra fora, de fora pra dentro, é um movimento
movimento do Espírito Santo, de dentro pra fora, de fora pra dentro. É um movimento do Espírito Santo, de dentro pra fora, de fora pra dentro. É um movimento do Espírito Santo, de dentro pra fora, de fora pra dentro. É um movimento. Rasga os céus e enche esse lugar. Rasga os céus e enche esse lugar. Rasga os céus e enche esse lugar. Eu gostaria que você colocasse a mão na sua cabeça nesse momento. Eu sinto o Senhor querendo colocar uma compreensão acerca de quem você é para Ele, algo que é como se na sua mente você sempre estivesse batalhando e fazendo uma contabilidade de você, se você é digno ou não de receber o perdão, se você é digno ou não de estar aqui, se você é digno ou não de ter as suas orações atendidas. Eu quero neste momento e nessa noite declarar duas coisas sobre os seus pensamentos. A primeira é que você é filho e filha de Deus, e ponto. E a outra questão é que você não terá dificuldade para entender ou para ser um apaixonado e ter prazer nas Escrituras e na Palavra de Deus. É na sua mente isso. Eu coloco agora em nome de Yeshua HaMashiach um amor pela Palavra de Deus. Você vai se debruçar nela e você vai ver Deus falando contigo, te ministrando, alcançando a sua vida, e nela você se deleitará, e nela você terá prazer. O prazer que você tem buscado muitas vezes em outras coisas vai ser substituído pela palavra, pela lei do Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu gostaria de ler um trecho de Salmo 119, e o sinal profético na sua vida essa noite vai ser que você vai chegar na sua casa, e você vai ler Salmo 119, que é o maior salmo de todos, e você vai entender ele de uma forma diferente, amém? Odeio os que têm coração dividido. A sua mente, o seu coração não será mais dividido, você não mais vai estar em um lugar de mornidão, você vai ser quente, você vai queimar, você vai ser intenso, você vai ser radical pelas coisas do Senhor, você vai ter prazer neste lugar. Mas amo a tua lei, tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra depositei a minha esperança. A tua esperança não está mais em carros ou em cavalos, a tua esperança não está mais no governo dessa nação, a tua esperança não está mais na tua conta bancária, a tua esperança vem do céu, a tua esperança está no Senhor. Afaste-se de mim os que praticam o mal. Não se espante de pessoas quererem não mais falar com você. Dê graças a Deus, porque o Senhor afastou-os de ti. Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Sustenta-me segundo a tua promessa, e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Ampara-me e estarei seguro. Sempre estarei atento aos teus estatutos. Tu rejeita todos os que desviam dos teus estatutos, pois os teus planos enganosos são inúteis. Tu destrói como refúgio todos os ímpios da terra. Por isso amo os teus estatutos. O meu corpo estremece diante de ti. As tuas ordenanças enchem-me de temor. Tenho vivido com justiça e retidão. Não me abandones nas mãos dos meus opressores. Garante o bem-estar do teu servo. Não permita que os arrogantes me oprimam. Os meus olhos fraquejam de aguardar a tua salvação e a promessa da tua justiça.
Trata o teu servo conforme o teu amor leal e ensina-me a tua lei. Sou teu servo, dá-me discernimento para compreender a tua Torá. Já é tempo de agires, Senhor, pois violam a tua lei. Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Por isso considero justos teus preceitos e odeio todo o caminho de falsidade. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso eu lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos ingênuos. Abro a boca e suspiro, porque anseio pelos teus mandamentos. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre faze aos que amam o teu nome. Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Rasga-me da opressão dos homens, para que eu obedeça aos teus mandamentos. Faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. Rios de lágrima correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Tu és justo, Senhor, e retas são as suas ordenanças. Os testemunhos que ordenaste são justos e dignos de toda a confiança. O meu zelo me consome, pois os meus adversários se esqueceram das suas palavras. A tua promessa foi plenamente comprovada, por isso o teu servo a ama. Sou pequeno e desprezado, mas não esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é eterna, ó Deus, e a tua lei é verdade. Tribulação e angústia podem me atingir, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Os teus testemunhos são eternamente justos. Dá-me discernimento para que eu tenha a vida. Amém. Glórias a Deus. Nessa palavra temos prazer, nessa palavra nos deleitamos, porque dela procede fonte de vida. Amém? Medite em Salmo 119 e você será amplamente abençoado. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém. Pode acender as luzes, pode ficar você no seu lugar. Vai ter balcão de inscrições para o Mazal Tov. Não deixe de fazer a sua inscrição. Faça a tua inscrição hoje ainda. Priorize. Vamos ter dias abençoados e de muito enriquecimento para a família, enriquecimento familiar. O casamento. Alguém queimou aqui um celular, irmão. Posso? O que eu estava falando? Mazal Tov, para o teu enriquecimento familiar. Glórias a Deus. Levante as suas mãos como quem recebe um presente. Ivaer Adonai Ishmireha, Yair Adonai Panaveleha Viruneha, Isar Adonai Panaveleha Vayasheni Ha Shalom. Que Adonai os abençoe e guarde. Que Adonai faça a sua face brilhar sobre você e mostre a você o seu favor. Que Adonai levante a sua face na sua direção e lhe dê Shalom. Shalom, Shalom. Vão em paz. Tenham uma semana abençoada, uma semana de vitórias. E nos vemos, mulheres, segunda-feira, Ruth, culto das Ruths, e homens, segunda-feira, culto Boaz, 19h30.